Boa noite, pessoal. Iniciando agora mais uma live do Vazinho da Gente, conforme combinado, divulgado e acertado com todos aqui que nos acompanham nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Primeiras pessoas entrando aqui: Ana Cláudia, Bernardino, Maria, Kelly, Lucinha. Tem uma galera da educação também aqui do nosso município já entrando ao vivo. Nossa, tem muita gente já aqui só esperando a gente iniciar aqui a nossa live para entrar ao vivo. Régia, uma das nossas entrevistadas de hoje. Pessoal, hoje a live, como todas as outras, é de apenas 1 hora. Como vocês sabem, o Instagram ele delimita esse tempo máximo. Mas o número de convidadas aumentou comparado às lives anteriores. E hoje nós temos 4 convidadas especiais. Como vocês viram, foi amplamente divulgado desde ontem nas mídias sociais. Vamos falar hoje sobre o impacto da pandemia na educação, principalmente na educação de base aqui do nosso município. A gente estava até comentando agora há pouco no vídeo que foi divulgado que são quase 900 alunos envolvendo somente essas 4 instituições que vamos falar hoje. Na verdade, vai englobar todas, mas a gente convidou aqui representantes de 4 instituições, que são a Escola Antônio Carvalho de Oliveira, José Ferreira da Costa, Mano Marcelino, Instituto Educacional Menino Deus. Então temos uma representante de cada uma dessas instituições. E a primeira que vamos receber agora, nessa noite, será a representante Leila Carvalho, da Escola Estadual José Ferreira da Costa. Inclusive a gente pegou aqui, fez um levantamento de alguns dados importantes sobre a escola. A Escola José Ferreira da Costa ela surgiu no ano de 1997, é o ano de fundação dela. Agora, em 2020, temos uma quantidade de 348 alunos matriculados, regularmente matriculados no José Ferreira da Costa. E a escola envolve níveis de ensino fundamental e também na modalidade ensino médio e modalidade EJA. Então, tem um total aí de 13 turmas, envolvendo 6 turmas do 6º ao 9º ano, 5 turmas do ensino médio e 2 turmas do EJA. Então, vamos convidar aqui agora a Leila para que ela possa falar um pouquinho aí sobre como é que está essa realidade pós-pandemia, com todos esses alunos aí, 348 alunos impactados após toda essa situação que a gente está vivenciando hoje, tá certo? Vamos lá convidar a Leila para iniciarmos aqui o nosso bate-papo com a primeira entrevistada da noite. Oi, Vinícius. Opa, Leila. Oi. A sua imagem aqui está totalmente escura para mim. É mesmo? Estou ouvindo somente sua voz. Nossa. E agora? Qual é a orientação? Porque aqui eu tô vendo você direitinho, tá tudo É ok. mesmo? É. Você tá se enxergando também? Sim, perfeito. Eu vou só retirar você e vou adicionar novamente, tá bom? Certo, tá ok. Tá bom, só um minutinho. É o tempo que mais pessoas aqui se conectam. Vamos convidar aqui Leila novamente. Opa, Leila, agora deu certo. Agora deu. Perfeito. Tava toda escura a sua tela, mas já tudo certo agora. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigada. E boa noite, né? Pois é, temos uma galera aqui já online. Arrisco até dizer que eu acho que vai ser a live de maior audiência, viu? Muita gente assistindo aqui. Pô, que responsabilidade, que bom, né? Que você até porque nos colocou. a gente envolvendo 4 profissionais competentes, que a gente sabe que fazem a diferença na educação do nosso município, envolvendo 4 escolas que têm uma grande quantidade de alunos, envolvem famílias também. E é nesse cenário que a gente está vivenciando hoje, Leila, de mudanças drásticas, Imagino que você nunca tenha vivenciado em toda a sua carreira profissional um momento como esse. No José Ferreira da Costa especificamente, que é uma das suas atuações, que você também ensina na rede municipal lá de Riacho de Santana. Isso, e atua como coordenadora pedagógica, dá um suporte pedagógico no José Ferreira, Como é que está a situação hoje, depois que teve esse momento da pandemia, momento de reclusão, realmente de pararem as aulas? Como é que ficou
o cenário do José Ferreira da Costa após tudo isso? Então, Vinícius, e a todos, né, que estão online, que estão com a gente também, discutindo, conversando, porque eu acho que nós estamos cada vez mais próximos, mesmo, né, em casa, né, por recomendação e uma necessidade urgente. Eu gostaria de iniciar somente fazendo uma observação. A Escola José Ferreira, ela teve sua criação, seu ato de criação é de 1977. Você mencionou 97, né? Então, Falei errado. exatamente, é só uma observação que, inclusive, né, um dos internautas já fez até essa observação, se não me engano, é de Lene, né, que foi antes de 97. Mas, enfim, nós ainda não estamos pós-pandemia, nós estamos na pandemia, né? E tudo é desafiador, tudo é novo, realmente, como você mencionou, nada é tão fácil da gente compreender como será, né? A gente ainda não tem assim um painel, um horizonte de como será o pós-pandemia, né, para a rede de ensino estadual, municipal, seja qual for a rede. Mas é preciso que a gente compreenda que os desafios são enormes para toda a sociedade brasileira. A pandemia, ela desnudou, né, um cenário de muitas crises, uma realidade realmente muito difícil em todo o Brasil. Hoje a gente presencia várias campanhas solidárias em todo o país, porque a todos os dias a gente vê o número enorme de pessoas sem teto, precisando de ajuda, entre outros setores, né? E a nossa escola da rede estadual, como já colocado aqui, ela tem vários desafios que já vinha enfrentando e com certeza, né, eles serão intensificados no momento de um retorno que a gente não tem previsão de quando será, né? A gente não pode dizer que será daqui a 15 dias, porque tudo vai depender desse cenário de crescimento ou de contingenciamento mesmo, né, da pandemia. Inclusive, Leila, quando tudo aconteceu, tinha acabado de retornar às aulas, né, de vocês? Isso, na verdade, nós trabalhamos. O ano letivo 2020 teve início dia 2 de março. Então, nós trabalhamos apenas uma semana. Na segunda semana, a gente também, a escola estadual aderiu ao movimento de greve, né, que está sendo vivenciado no estado do Rio Grande do Norte. Embora que agora ninguém fala na greve em virtude, né, da paralisação necessária das unidades de ensino. Mas nós estávamos, né, nós tínhamos aderido em virtude de vários motivos, Vinícius. A escola estadual, assim como toda a rede, ela vem passando por muitas dificuldades. Nós iniciamos um ano letivo com o não recebimento de todos os livros didáticos. Isso foi uma realidade, né, nacional, que houve muitas dificuldades em virtude disso, e dificuldades físicas do ambiente, entre outras coisas também, né? Leila, em relação à questão do ensino, como é que ficou ou não ficou depois que isso aconteceu? Como é que vocês estão, assim, se adaptando a essa nova realidade? Então, Vinícius, nesse contexto, nós já fizemos várias discussões, né, nos grupos do WhatsApp da escola, com os docentes em torno disso. Nós sabemos que houve assim, uma fusão, né, em todo o país para que se instalasse, né, na educação básica a EAD. Isso é necessário muitas discussões. Por quê? Porque não é fácil trabalhar com EAD. Não dá para se dizer que hoje o país tem uma realidade possível da gente trabalhar com EAD. Primeiro, nós temos 42% dos lares brasileiros que não têm computador. Né? Dos 55 milhões de alunos, de estudantes da educação básica, nós temos mais de 30 milhões de alunos que não têm acesso. Aí você pode dizer, mas isso é a nível nacional. Nós também temos que nos considerar nesse contexto, porque nós também, dentro da escola, nós temos um número bem considerável de alunos que não têm acesso à internet, não têm acesso, né, a computadores. Então, todas as discussões e as orientações da SEEC, da Secretaria, é que realmente elaborássemos aulas, instalássemos um laboratório, os professores procurassem realmente videoaulas, organizassem e fosse de encontro aos professores. Porém, nós não é acatar, mas nós não adotamos essa orientação. Por quê? Considerando as dificuldades do nosso aluno. Nós temos um número muito alto de alunos que não têm acesso. Certo? Entendi, observamos primeiramente o que? Um dado dentro da escola. Os professores buscaram os grupos do WhatsApp.
Então, muitos eram 2, 3 alunos de uma turma. Então, isso dificulta o acesso, né? Então, Então a nós situação não... hoje não tem condição de ter prosseguimento, realmente está Não, pausado o os trabalho professores estão das sempre. aulas. Isso, os professores mantêm um contato com os alunos, realmente com um ou outro, está Sim, sempre indicando sim, sim. leituras, mas dizer que está sendo adaptado um currículo em Tá, videoaulas, não. Tá certo? Até certo, porque certo. tem uma normativa já, quando o Ministério da Educação decretou, né, que o ano letivo será reduzido para 180 dias, né, mas que a carga horária das 800 permanecerá. Então, há uma normativa também via Estado, da Secretaria, que orienta que todo o currículo, todas essas aulas, sejam com a orientação presencial dos professores. Então, não há como a gente dizer que Verdade. tem como chegar aos lares, a todos os nossos alunos, né, esse universo de 348, através, né, da internet. A gente pode até dizer, mas é uma coisa de massa, mas não é. Quando a gente vai observar, de fato, não é. Outra coisa Verdade. também, em todo o cenário, né, brasileiro, a gente vem observando as intenções de uma reforma na educação e de implantação de uma educação à distância na educação básica. Isso é um retrocesso, isso é mais um fator de exclusão e de não considerar uma educação de qualidade. E nós não acreditamos, a gente não investe nisso daí, né? A gente sabe Então, da no caso, educação. a evolução desse processo da educação tem que vir junto com o acesso também da sociedade, né? Isso, A realmente exatamente. ter Uhum. oportunidade, né? Como Isso, e você não bem segregar já cada falou vez aqui. mais, excluir cada vez mais esse Verdade. contingente de pessoas, Sim, né? sim. Uhum. Leila, uma das questões que foi diretamente associada à questão da educação pública, né, depois do processo da pandemia, a paralisação das aulas, foi a implementação de uma medida provisória através da lei de número 13.987, agora 2020, que institui que a merenda escolar dos alunos, né, que no caso não está sendo servida pelo fato de não ter aula, seria destinado para essas crianças, para essas famílias, né? Como é que está acontecendo? O José Ferreira já adotou essa medida? Como é que está em trâmite esse processo? Já sim, Vinícius. Foi uma orientação, né, uma discussão bem acentuada em todo o país, né, porque os alunos também precisam desse auxílio. Muitos a gente já tinha constatado dentro da escola que a refeição que eles tinham é a alimentação escolar, isso é um Sim, fato. E no estado do Rio Grande do Norte, a orientação via DIREB e via DRAE, que é o órgão que orienta, que acompanha a alimentação escolar, já fez a orientação da distribuição da merenda que estava em estoque, ou seja, a merenda que tinha sido comprada, né, a aquisição feita para o mês de março, ela já foi feita, né, essa distribuição. E aí você poderia me perguntar, mas de que forma teve critérios, como é que é? Sim, foi montado um grupo na escola, né, com a representação do conselho escolar, da gestão e dos técnicos, para fazer uma seleção, ver, né, as necessidades, as prioridades mesmo desse público. Mas, na verdade, Vinícius, é bem complexo. Por quê? A quantidade de merenda não dá, quando vai se dividir, não deu para montar cestas que desse para atingir todos os alunos, os 348. Né? Então, foi selecionado aquele grupo, foi entregue aproximadamente 84 cestas básicas, tá. né? Foram entregues. Mas a Dired também já externou uma outra orientação, que para o mês de abril, né, a Secretaria já planeja articular a distribuição da renda, do valor per capita da merenda, via Bolsa Família. Né? Os Tá. beneficiários receberão, mas isso ainda está em planejamento, porque é algo complexo, né, Sim, para sim, sim. ser atingido. Essa é a Perfeito, orientação, a última entendi. orientação que nós recebemos. Entendi, entendi. Então quer dizer que toda a merenda do mês, digamos assim, ela foi distribuída através de cestas básicas a famílias selecionadas. Sim, sim, Perfeito. E sim. no próximo, vou aguardar os próximos capítulos para saber como é que as coisas Exatamente. vão E tudo com o caminhar, né? acompanhamento da DRAE, né? A DRAE foi quem Sim, sim. analisou a quantidade de quilos mesmo de merenda, de quantidade, e montou, orientou a montagem dos kits, né, das cestas, para Sim, entrega. sim. Nada foi assim, a escola resolveu fazer tudo, né, Sim, de forma sim. autônoma, mas sob orientação e com muito cuidado e muito zelo, Vinícius, apesar de haver incompreensões por não atingir toda a demanda da escola, né, toda a realidade.
Verdade, realmente é muito complexo, né? É muito É complexo e bem muito complexo. subjetivo esse Nós sabemos processo das de necessidades, mas também da realidade, né? entender. Leila, em relação à questão do ensino, a gente tem alguns Hum, alunos aqui, inclusive, que estão online, estão assistindo. Qual a hum. recomendação de você, enquanto supervisora, de criar esse suporte pedagógico, né, para a escola? O que é que você recomendaria para eles nesse período aí, já que, infelizmente, não tem como realmente continuarem as aulas? Infelizmente. É não se desmotivar. A gente sabe que nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar, digamos, de acesso às comunicações, aos meios de comunicação como um todo. Mas não é impossível esses alunos estarem lendo. Inclusive, né, nós já discutimos e recomendamos que eles continuem lendo, né, buscando realmente aproximar-se cada vez mais da leitura, porque o aluno, quando lê, ele tem um bom desempenho e é isso que a gente precisa, né? Os professores do ensino médio, inclusive, Vinícius, eles estão sempre enviando aos alunos, né, as possibilidades, os programas, né, algumas Sim. provas do Enem para que eles Ferramentas, né? exercitem, né, façam as leituras, façam alguns exercícios, e os professores estão sempre tendo esse contato, incentivando, e é isso que a gente, né, recomenda. Não deixem de ler, não se desmotivem, a gente não sabe quando voltará, mas nós retornaremos. Essa reorganização do ano letivo, que vai ser atípico, né, pode ser iniciada a qualquer Verdade. momento, ou até mesmo um mês a Uhum. mais, ninguém sabe, mas que a gente precisa que todos estejam antenados, ligados realmente nas informações e transformando essas informações, Vinícius, em conhecimento. Porque, infelizmente, a gente compreende também que o número de informações veiculadas pelos meios de comunicação não é pouco. Mas, infelizmente, é pouco filtrado e transformado em conhecimento que possivelmente poderia até salvar a sua própria vida, né? Tornar isso Verdade. como algo realmente atitudinal e que seja uma ferramenta, né, de sobrevivência. Perfeito, Leila. A gente está, infelizmente, finalizando. Nosso tempo é super Ah, rápido. Mas apareceu uma pergunta aqui de um dos alunos, hum, Eduardo Dudu, perguntou aqui. Leila, só uma dúvida. Antes mesmo da pandemia, a nossa escola já estava em greve, como você bem falou já aqui. isso. E após a pandemia, essa greve também irá acabar? Como é que funciona? Então, Você tem... Vinícius, a gente também se questiona, porque assim, nós sabemos que o Estado já está, né, decretando situação de calamidade, nós não temos nenhuma discussão nesse sentido. Olha, uma coisa tem uma pessoa, né, as pessoas estão morrendo pelo Covid, então o Sim, Estado está, né, focando todos os recursos financeiros e entre outros para na salvar vidas. saúde. Educação fica em segundo plano? Não deve, mas nesse momento, o que é que está sendo. Qual é a opção? Salvar essas vidas, né? Vincular tudo isso. Mas há uma grande discussão nacional para não se deixar, né, as discussões dos recursos, né, a Claro. canalização dos recursos para a educação. Então, ao retorno, com certeza o sindicato, toda a mobilização, né, da educação será focada para recuperar, né, e essas discussões. Vai acabar a greve? Ninguém sabe, o sindicato ainda não se posicionou, não há momento agora, não houve ainda para essa discussão do encerramento da greve. Até porque um dos grandes motivos que levaram à greve foi o não cumprimento do Estado com o pagamento do salário, dos recursos, né, que vieram esse ano para o aumento Certo. do salário do professor. Perfeito, Leila. Leila, muito obrigado mais uma vez pela sua breve, porém tão importante participação. Tem vários alunos aqui fazendo várias perguntas. Infelizmente, como ainda temos mais três convidados e o tempo é É, limitado, perguntem lá no privado de Leila. Vocês têm o WhatsApp de Leila, eu imagino, ou do isso. seu professor, que a gente também está à disposição aqui, o Vazinha da gente. Muito obrigado mais uma vez. E você está aqui em nome do José Ferreira da Costa. Manda um abraço aqui, estendo meu abraço a toda a equipe de professores, à diretora Lucinha, ao vice-diretor Benedito também, por certamente terem colaborado até no levantamento dessas informações que a gente passou Sim. aqui no início para vocês. Então, muito obrigado mesmo. Qualquer coisa, estamos à disposição por aqui também, tá bom? Obrigada também, Vinícius. O que a gente deixa para todos, né, é que fiquemos em casa, né, nesse momento em que há necessidade da gente se cuidar e cuidar do outro também, né? Nesse isolamento, mas também o isolamento afetivo mesmo pela saúde nossa e comunitária. E a todos os alunos que estão online, queiram também falar com a gente, como também aproximem-se dos professores, todos que puderem, né? Lance perguntas, os professores vão estar sempre abertos a veicular isso daí, tá certo?
o possível. Perfeito. Muito obrigado, viu, Obrigada, Leila? Vinícius. Até mais. Até. Vamos adicionar agora aqui nossa segunda entrevistada da noite, representando a Escola Estadual Mano Marcelino. Agora eu vou contar aqui a data correta, que eu li errado no José Ferreira. A Escola Estadual Mano Marcelino tem a sua fundação no dia 7 de dezembro de 1957. Hoje, em 2020, no ano letivo de 2020, nós temos 104 alunos matriculados que compreendem aí o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Então vamos convidar aqui a nossa amiga e professora Andresa Micarla, que vai falar um pouquinho aqui e trazer um pouquinho da sua experiência desse momento de pandemia na Escola Estadual Mano Marcelino. Opa, André, Opa, boa noite, tudo bem? boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem, Andresa? Tô sim. Vou só Tá, né? botar aqui o áudio. Certo, ok. É Pronto, o tempo que agora todo mundo começa. se conecta aqui, perfeito. Andresa, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência e da experiência também da instituição que você está aqui representando, que é a Escola Estadual Mano Marcelino, aqui do nosso município. Como é que está a situação hoje, trazendo um pouquinho para a realidade atual, pós-pandemia? Como é que a escola está se virando nesse meio? É muito parecido com o que Leila falou também? Então assim, a gente vive uma realidade muito próxima do que Leila colocou, né? Então, existe essa orientação, né, que não é uma orientação ainda oficial da DIRED de investir, vamos assim dizer, em videoaulas, nessa educação EAD, só que nós também temos essa realidade de poucos alunos terem acesso. E Sim. como nós iniciamos, né, o ano letivo, a gente só teve algumas semanas de aula e já teve que fazer esse processo de isolamento social, então nós temos muitos alunos que a escola ainda não tem o contato desses alunos, porque muitos alunos novos, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade também na escola. Então, sem falar dessa questão da falta de acesso, né? Da falta de acesso a um telefone celular que tem acesso a uma boa internet, a notebook, entre outras questões, né? Então, assim, a gente não vê a possibilidade, dentro da realidade da nossa escola, de construir e disponibilizar essas aulas EAD, porque ia atingir um número de alunos muito pequeno, diante de toda a escola. Então, era uma situação que apenas segregar boa parte dos alunos, né? E atingir a poucos, né? Poucos alunos. Então, dentro dessa realidade, a gente não ter condição de viabilizar esse ensino por videoaulas, nós, professores, temos os grupos, né? Do WhatsApp das turmas, e todos nós vemos buscando nesse grupo, né? O auxílio dos pais, chamando a atenção desses pais, indicando algumas atividades para serem feitas em casa, disponibilizando conteúdos como exemplos de rotinas, apostilas também, com outras atividades. Então, a gente busca dar esse incentivo e fazer essas indicações pelo grupo do WhatsApp. Mas, como eu disse, uma das nossas dificuldades é essa falta de contato. O acesso, né? Essa falta de contato que a gente tem com alguns pais, né? Andressa, até já pegando o gancho essa questão dos pais, quando a gente fala em educação, sempre tem aquela tríade, né? A escola, né? O professor, a equipe pedagógica, o aluno e a família, né? A importância da família estar junto nesse processo, né? Se antes, no processo sem pandemia, a presença da família era tão importante, imagina hoje que os filhos passam o dia todo em casa, né? Teoricamente, pelo menos, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Qual a importância, na sua visão, da família nesse processo educacional, né? Com ou sem pandemia, porque a gente está falando aqui de educação de forma geral também, né? Não, assim, a família é um fator, assim, eu não vou dizer decisivo, mas é um fator de grande influenciador, né, no processo de ensino-aprendizagem das crianças. E, assim, a gente sabe que os pais, muitas vezes, têm muitas dificuldades de acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. Muitas vezes até por ter dificuldade mesmo de conseguir orientar a criança em casa, de conseguir
realizar até atividades de casa simples. Então, a gente percebe que os pais têm essa dificuldade no dia a dia, né? Então, os pais não são professores, não estudaram para isso, não tem método próprio de ensino. Então, assim, alguns pais a gente percebe essa dificuldade de acompanhar as atividades, outros dizem não ter tempo. Então, assim, a gente sempre fica buscando, né, esse contato, buscando a família e enfrentando esses desafios, né? E não é diferente agora. Agora a gente continua cada vez mais buscando essa família, né? Para que ele possa acompanhar essa criança da melhor maneira possível nesse período. Sim, sim. Até tem uma pergunta aqui de Caio. Esse Caio é aluno do José Ferreira. Ele perguntando sobre a questão da possibilidade, no caso ele se referindo ao ensino médio, mas vale também para os alunos aí do Mano Marcelino, a possibilidade de perder o ano. Realmente, assim, ó, é algo que não se tem, não tem como ter essa visão do que vai acontecer daqui para frente, né? Porque é tudo muito aberto. Realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como a colega Leila disse, a gente pode voltar daqui a 15 dias e pode voltar daqui a um mês. O que a gente tem de orientação é que esses 200 dias letivos não serão mais possíveis, né? A gente vai ter que repor as horas. Nós teremos que cumprir as 800 horas, né? Então, para Caio aí que está angustiado, como eu acredito que... Como muitos, né? Muitos, né? Nós também, professores, estamos angustiados. Então, o que a gente sabe é isso, que a gente vai ter que cumprir essa carga horária das 800 horas, né? As orientações de como isso vai ser feito, né? Na rede estadual. Isso ainda vai ser posto depois que a gente voltar, que nós não temos orientações oficiais ainda, de como a gente vai orientar essas atividades para compor essa carga horária, né? Mas eu acredito e tenho esperança que os alunos não vão perder o ano, que isso vai passar logo, que nós vamos voltar, vamos buscar o melhor caminho para superar essa crise, né? Que se instala em todas as áreas, inclusive na educação. Perfeito, perfeito, André. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta de mais algum aluno aqui, porque a gente também está aqui para tirar dúvidas, né? E trazer alguns esclarecimentos importantes sobre a situação que a gente está vivenciando hoje. Aqui só são aplausos e parabéns mesmo, Andresa. Andresa, então, para finalizar, minha amiga, queria só ouvir suas considerações finais acerca de toda essa realidade. A gente sabe o quanto é desafiador, né? Mas eu imagino também que, assim como Leila falou, mesmo sem estar com uma atividade curricular ativa, tem-se a sugestão de atividades, eu imagino que sites. O que é que vocês estão recomendando para esses alunos via WhatsApp, já que está sendo o contato principal que vocês estão tendo com o público de vocês? Olha, eu sempre recomendo o site do Itaú, né? Que o Itaú tem aquele programa Leia para uma Criança. Sim. E no site Itaú eles estão disponibilizando livros em PDF, que é possível você ler pelo celular, né? Então você salva o livro e lê em PDF. Os pais que não têm habilidade ou que não gostam de fazer essa leitura, eles também disponibilizam os vídeos dessas histórias, né? Então é um programa que incentiva muito a literatura infantil, né? E isso é importante, já que a gente trabalha com crianças do 1º ao 5º ano e eu sou alfabetizadora, então meu foco vai mais para as crianças que estão em fase de alfabetização. E outro site também muito bom que pode procurar pelo YouTube é o Quintal da Cultura, que traz contações de história, né? Então, assim, minha fala volta para a leitura porque meus alunos, né, nossos alunos estão em processo de alfabetização. Então, a gente fica com essa angústia que é uma quebra no processo, né, de aquisição da leitura e da escrita. E a gente sabe que a literatura incentiva muito a desenvolver esse gosto pela leitura. E é um meio da criança não ficar desvinculada, né, ao processo de ensino-aprendizagem, não ficar desvinculada do prazer de ler, de descobrir, né? E a minha principal dica é que os pais fiquem assim, tranquilos, né, calmos, que não tentem passar todo esse arsenal de notícias, muitas vezes muito ruins, que são propagadas pela mídia. Isso afeta muito as nossas crianças, então eu queria deixar essa mensagem para os pais terem cuidado, terem zelo com o que as crianças estão assistindo, com o que elas estão ouvindo, cuidar mesmo da saúde mental das crianças, porque eu tenho essa preocupação. Os alunos estavam já muito assustados,
né? Eu trabalho com alunos de 8 anos de idade, eles estavam já muito Verdade. assustados com o coronavírus, com tudo isso que estava acontecendo. Tem essa Então, questão da vamos saúde primeiro, mental também, né? isso, vamos primeiro cuidar da saúde mental das nossas crianças, tentar tranquilizá-los, dispor de um ambiente tranquilo e calmo em casa, para que eles possam passar por esse período da melhor maneira possível e possam retomar as aulas, né, e fazer desse ano ainda um ano produtivo. Sim, né? com certeza. Perfeito, Andresa. Rafaela está só comentando aqui, Rafaela também é professora, né? E falando sobre a questão da distribuição da merenda. No caso, vocês também, assim como no José Ferreira, também estão fazendo essa distribuição, né? Sim, já foi feita a distribuição, da mesma forma que o José Ferreira organizou em kits, o Amano Marcelino também organizou em kits, vendo também a mesma dificuldade, né? O número de gênero alimentício não dá para atender a toda a comunidade escolar. Então, foi feita a verificação das famílias que têm mais vulnerabilidade social e foi entregue já esses kits da merenda. Perfeito, Andresa. Então, Andresa, mais uma vez, muito obrigado por ter se disponibilizado um pouquinho. Eu sei que você tem um bebê em casa aí, sei como é difícil. Tem uma cria para educar dentro de casa, né? E muito obrigado, de qualquer forma, por ter se disponibilizado a estar aqui junto com a gente, compartilhando informações tão importantes e também mantendo esse contato, né, com a nossa comunidade, com alunos, professores. Eu acho que todo mundo se preocupa de forma coletiva também com uma situação como essa e certamente foram muito importantes aí para que nós possamos estar esclarecendo e tranquilizando também. Todo mundo está sabendo como é que está a situação atual na questão também da educação do Mano Marcelino. Então, muito obrigado mais uma vez. E o Varginha da gente fica à disposição sua e de toda a equipe também, tá bom? Eu que agradeço, Vinícius, por disponibilizar o espaço para a nossa escola também. Fico muito feliz. Eu que agradeço e um abraço para toda a equipe também da escola. Tá, tchau. Tchau. Pronto, pessoal, terminamos aqui com a nossa segunda entrevistada. Agora vamos para a terceira. Agora vamos para a rede municipal de ensino. A gente tem algumas instituições na rede municipal, mas convidamos uma representante da escola municipal, Antônio Carvalho de Oliveira, ela que é professora, nossa amiga Régia Mara. E Régia vai falar um pouquinho sobre a realidade do Antônio Carvalho de Oliveira, que hoje tem matriculados 349 alunos, né, que representam aí 13 turmas hoje envolvidas no turno matutino do 1º ao 5º ano de ensino fundamental e também tem uma turma que envolve a atuação com alunos especiais, né? E durante a tarde, no turno vespertino, vai 6 turmas, né? Do 6º ao 9º ano também de ensino fundamental. E a data de fundação da escola Antônio Carvalho de Oliveira foi no dia 18 de outubro de 1988. Quase minha idade. Então vamos convidar aqui nossa amiga Régia para que ela possa trazer aqui algumas informações importantes sobre a nossa querida EMARCO, como chamamos a Escola Antônio Carvalho de Oliveira. Só aguardar a Régia aceitar nosso convite agora para iniciarmos. Opa, Régia. Opa, Vinícius. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Coisa boa te ver assim, nunca mais tinha te visto. Só pela internet. Pois é. Então, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Aos colegas de fala, né, Leila, Andressa e daqui a pouco é Edileuza. E juntas, né, vamos procurar passar um pouquinho das nossas experiências das nossas escolas, né? Verdade. Já tem aluno aqui com saudade aqui dizendo que, eita, melhor professora de português da escola. Saudade, Régia. Já tem comentários aqui, os alunos ficam com saudade também, né? Fica. Realmente esse período de afastamento. Regina EMARCO, como é que está a situação hoje, né? A gente já falou um pouquinho sobre a realidade do José Ferreira da Costa, do Mano Marcelino, mas eu imagino que não seja muito diferente aí não, né? Não, Vinícius, a gente, do Antônio Carvalho, a gente criou um grupo, a gente tem 2 grupos que a gente procura intermediar, conversar, dialogar. No WhatsApp, você diz, é isso? No WhatsApp, tá. Que é do apoio pedagógico, que procura repassar para a gente algumas informações,
algumas orientações para que a gente possa adaptar e fazê-los com os nossos alunos. E a do EMACO, que envolve todos os funcionários, né? Tá. E através disso, a gente viu, isso pegou a gente muito de momento. A gente passou uma semana sem fazermos nenhuma atividade, porque eu costumo dizer que eu também sou professora, mas eu sou mãe. Eu tenho um filho que estuda na instituição que eu trabalho, como também tenho um filho que estuda em outra instituição. E que eu também sentia durante aquela semana, porque eu acho que a prioridade que a gente deve focar é a questão da vida, né? Quando veio o primeiro momento é ficarmos em casa e respeitar para que tudo isso passe e consigamos, né, vencer tudo isso. Então, depois sentamos, alguns professores, nem todos, assim, alguns professores ainda sentem um pouco de dificuldade de repassar, porque nossa escola, o Antônio Carvalho, e também eu direciono um pouco a minha fala também para a unidade infantil e para a zona rural, porque quando você fala de ensino, você está falando, né, de toda a rede. Exato. Toda a rede municipal. No caso, só pontuando aqui, tem a Pedro Mari, que é o casulo, que a gente chama, né? Aí tem o Sítio Cacimbas, que é Santa Luzia. Gangorra Bernardino Rodrigues, acho que são essas, né? Pronto, aí é assim, e é EMACO. E a gente vê a necessidade, primeiramente a gente viu de formarmos grupo no WhatsApp. Confesso a você que tem turma, que todos os alunos do 6º A, o 9º ano e o 8º ano, que são os alunos do 6º ao 9º ano, que a gente tem o ensino fundamental no EMACO, ensino fundamental maior e menor, nós temos alunos que todos os alunos têm o WhatsApp. O 6º A, o 8º e o 9º, todos os alunos têm. E a gente facilita. Mas também temos outras realidades. Nós temos outras realidades que os alunos não têm. Outras turmas, né, que os alunos não têm e que a gente tem que... Então, o que a gente fez? A gente convidou os pais para participarmos desse grupo e fazer as orientações precisas. Dizer a você que está sendo um trabalho bom? Não, não está. Para algumas turmas, eu posso até dizer a você que eu estou conseguindo, os professores estão conseguindo passar algumas atividades, outras não. Tá. Porque é difícil. Então, no caso, vocês estão mantendo assim como se fosse deveres de casa mesmo? Como é que está acontecendo assim? Ou tem uma metodologia, tem um planejamento da aula ou não? São mais dicas pontuais para eles não ficarem parados? Não, a gente se organiza pelo que é repassado pela secretária para a gente, porque existe, né, uma orientação com base na orientação da Undime. A Undime ela segue um guia prático. Esse guia prático não é uma educação à distância, mas eles procuram repassar para a gente, algumas orientações, algumas formas de trabalhar com esses alunos. Qual é a ferramenta que a gente tem, que os alunos têm no momento? O WhatsApp. Verdade. Então, aí foram distribuídos no início do ano os livros didáticos. Algumas turmas, todas as turmas quase, têm os livros didáticos. A gente aproveita algumas atividades do livro didático. Isso. Tem professores que montaram algumas apostilas, porque assim, Vinícius, existe também uma dificuldade para os professores de 1º ao 5º ano. É difícil um aluno de 6 anos, por exemplo. Os professores montam uma apostilazinha, organizam, pedem ao pai para que venham buscar e os pais vão fazendo algumas tarefas que os professores estão orientando. Já o 6º ao 9º não. Então vocês criaram mais ou menos uma rotina, tipo, eu imprimo, faço as shares e o pai vem buscar em casa, é isso? Isso. Alguns passam, pegam até, entendeu? Eles organizam isso do 1º ao 5º ano. E eles vão respondendo essas tarefas. Você poderia até me perguntar, você acha importante isso? Porque para alguns aí existe essa questão, mas uma criança que não está sendo assistida pelo professor, ele tem o nível de aprendizagem será o mesmo? Claro que não. Porque é diferente a aula presencial, que o professor está ali. Eu tive por minha filha, que tem 5 anos, que eu estou aqui à tarde, quando a professora envia as tarefas, que eu acho importante, sim. Agora que isso não seja cobrado de maneira conteudista. Até porque não dá para cobrar, mas a gente pode trabalhar de forma que a leitura esteja presente, fazer com que os pais trabalhem a questão da leitura escrita, oral, os contos,
né? Os causos, as piadas, as canções, tudo isso pode ser compartilhado entre os pais com os seus filhos. É um momento para isso. É um momento que ali vai haver uma interação entre pai e filho. Nem todo pai faz isso. A gente sabe disso, porque a nossa realidade, nós sabemos disso. Mas o que fizerem, a gente vai tentar pegar. É um método avaliativo nosso? Não. A gente está tentando, pelo menos, fazer com que esse momento seja mais prazeroso. Ou então tente passar mais rápido. Porque é uma rotina que se pode criar dentro de casa. Sim, sim. Então, assim como no José Ferreira e no Mano Marcelino, não está tendo, é como se não tivesse tendo aula mesmo, é só mesmo um apoio que vocês estão dando nesse período de recesso dessa atividade. Isso, é um apoio de forma que a gente busca, eu mesmo toda semana eu planejo, eu estou planejando, eu acredito que meus colegas também, porque a gente faz videoaula. Professora Adriana adora fazer as videoaulas, trabalha com inglês, faz as videoaulas, manda, envia. A gente busca os vídeos no YouTube, a gente trabalha como a gente vê em determinado gênero, pode ser distribuído no sentido de língua portuguesa, pode ser mostrado para esse aluno. E essas leituras podem ser feitas para quando a gente voltar. Digo claramente que todas essas atividades serão retomadas, porque é preciso, é necessário. Com certeza, né? Com certeza. Regia, em relação à questão da ação da Secretaria, no caso de Educação do município, como a gente conversou aqui agora, não envolve somente a EMACO, né? Tem mais 2 escolas na zona rural e uma infantil e um local diferente da EMACO. Como é que está essa recomendação, essa estruturação, esse apoio, como é que vocês estão trabalhando? É muito em cima do que você já falou para a gente. É muito assim, ainda é muito disperso, porque a gente sabe também que isso pegou a gente de forma bem, né? Quando já chegou, estávamos em sala de aula, estávamos dando aula, de repente todo mundo já ficar em casa. Então, o contato que a gente tem é através via WhatsApp, aonde é repassado. E como eu disse, a secretária, juntamente com o apoio pedagógico, estão se articulando para ver essa questão esse guia prático, de forma para repassar para a gente. Porque qual é a proposta desse guia? Possibilitar, fazer com que esses alunos tenham pelo menos uns momentos, né, de aprendizagem em casa, conjuntamente com sua família. Que não é... Pode terminar. Que não volto a dizer, a presença do professor é muito importante. Inclusive, quero mandar aqui um abraço para a nossa amiga Sueli, né, secretária de Educação, que inclusive já vi que ela também está online aqui nos assistindo, e também para a Hélida, também, diretora da escola. Regia, eu queria fazer uma das últimas perguntas para você, que nosso tempo está quase acabando, infelizmente, que é muito rápido, sobre a questão da merenda escolar, né, que é um dos encaminhamentos práticos que a gente está vendo, que a gente já visualizou tanto no José Ferreira, como também no Mano Marcelino. Como está acontecendo isso na EMACO e nas demais escolas do município? Pronto. A merenda escolar já está sendo tudo organizado de forma que toda família vai receber um kit. Vamos dizer, toda a rede municipal, eu acredito que daqui para a próxima semana eles estão se articulando de forma que cada família do alunado que tem na escola, vamos dizer que eu tenho 4 alunos na escola, a família vai receber um kit, eles estão reorganizando o porquê isso. Qual é a forma? Primeiramente estão organizando porque a gente sabe que para a entrega desse kit não pode haver aglomeração. Então eles estão vendo uma possibilidade de fazer essa entrega. E outra coisa, nós sabemos que o recurso da merenda escolar também, toda vida existe um complemento, né? Que o executivo ele faz esse complemento. E isso não vai ser diferente agora. Para que isso? Não vai ser de forma que atenda somente a uma determinada, tipo assim, via Bolsa Família? Não, vai ser a toda a família de nossa escola. É um desafio, mas até porque a gente sabe que existe um decreto, né, que é para ser feito isso mesmo. E a escola está resolvendo isso daqui para a próxima semana. Perfeito, Regia. Minha amiga, com o coração partido, que eu tenho mais algumas perguntas, mas o tempo é tão corrido, mas eu acho que um pouquinho aqui da realidade da EMACO. Quero mais uma vez agradecer demais a você por ter topado aqui o desafio. Eu sei que bate um friozinho na barriga, né, na hora que chega o convite. Inclusive, eu queria até confessar aqui publicamente que a ideia de fazer essa live com profissionais da educação aconteceu numa conversa que eu estava tendo pessoal com o Regia, né?
a gente falando sobre a aflição, e ela comentou sobre a questão da dificuldade. Eu nem comentei com ela na hora, mas na hora me veio a ideia, e na mesma hora já soube qual seria a minha primeira convidada para essa live, por isso que eu não abri mão de você estar aqui nesse momento. Então só quero agradecer você, não só por estar aqui, mas pela grande profissional, assim como as colegas que também já saíram, e a que vai entrar daqui a pouco, que colaboram aí com o propósito para a educação de qualidade aqui no nosso município. Então, Vinícius, agradeço também de coração, acho muito importante participarmos. Diga você também, é um friozinho mesmo, não é? Porque tudo que é ao vivo, mas eu deixo para os meus alunos que sinto saudade deles, quando você disse que o menino tinha entrado aí, porque eles entram direto, me perguntando quando vão voltar, não sabemos. Só pedimos a Deus que tudo isso passe, né? Fiquem em casa, né? Procurem cronometrar a questão do tempo deles, criem uma rotina para fazer essas tarefas. Nós sabemos que as crianças com os pais é uma realidade bem diferente, que os pais precisam estar mais perto, então os pais também acompanhem os seus filhos, estejam aptos a acompanhar seus filhos, porque é importante. E Braulio Bessa, ele tem um poema que eu gosto muito, que é Recomeço. E ele diz assim: quando a vida bater forte, sua alma sangrar, quando nesse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Então vamos acreditar que tudo isso vai passar. Façam leituras, leiam livros. Eu tenho um livro, pessoal, que eu gosto muito, que é esse aqui, que é de Manuel Cavalcante. Ele é poeta ali de Pau dos Ferros, eu tenho vários livros dele, mas eu sempre passo para os meus alunos: leiam poemas, leiam crônicas, leiam fábulas. É um momento nós temos uma ferramenta, a internet, ela nos fornece muito material bom, que a gente pode ir se apropriando desse material, a gente pode fazer leitura dele. E esse aqui, tão perto, tão longe, ele fala um pouquinho sobre a tecnologia. Verdade. Que aqueles que estão, então, é bom conhecermos, é bom estarmos perto e para tentar passar e amenizar tudo isso. Então, perfeito, muito obrigada. A gente que agradece aí, você é um profissional exemplar, todo mundo aqui te aplaudindo. E só para retornar aqui as lindas palavras de Braulio Bessa que você acabou de recitar para a gente, eu estava, antes de entrar nessa live, assistindo uma live. Adoro os e uma pessoa falava nessa live que eu estava assistindo sobre propósito. E ela falou a seguinte frase que eu anotei aqui para falar hoje, eu me encontrei esse momento agora para falar, que ele falou o seguinte: o nosso propósito é a nossa forma de demonstrar amor pelo mundo. Então eu acho que a educação, o professor, assim como você que está trazendo essa mensagem aqui para a gente, é uma forma também de você levar amor para as pessoas através da educação. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença, por estar aqui compartilhando com a gente. E agora vamos iniciar aqui a nossa próxima entrevista, mas a gente terá outros momentos certamente daqui para frente e a gente vai se encontrando, tá bom? Se cuide aí, tudo de bom. Para você um também, para todo mundo da equipe também. Um abraço aos pais, ao pessoal que estão nos assistindo. Valeu, Régia. Tchau, até mais. Dados do Instituto Educacional Menino Deus, como eu já falei, todas as demais instituições aqui, é uma instituição particular, privada, como todos sabem aqui. Hoje, em 2020, o Instituto Educacional Menino Deus tem 75 alunos matriculados e a fundação do Instituto foi no dia 14 de novembro de 1997. Essa sim foi em 97, o Instituto. Foi no ano de 1997. E eles hoje trabalham com educação infantil até o 5º ano. Então vamos convidar aqui a Edileuza para o nosso último bate-papo dessa noite. Oi, Edileuza. Olá, Vinícius. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou. Perfeito. Estou sim. Está me ouvindo bem? Perfeito, tá ótimo aqui, imagem e áudio. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por ter topado também estar aqui com a gente. O pessoal está comentando aqui que está travando, mas para mim está ok. Eu acredito que deu uma travadazinha no início, mas agora está tudo ok. Edileuza, você, quanto representante aí do Instituto Educacional Menino Deus, que é uma escola também que vem formando gerações, né? Eu tenho meu irmão que começou pequenininho aí, hoje já está na faculdade, então certamente o Instituto já colaborou muito para a educação aqui do nosso município também, tantas famílias, né? Hoje temos pelo menos 75 famílias diretamente beneficiadas com o serviço de vocês aqui na nossa cidade.
E aí eu imagino que a situação também não é muito diferente, né? Mas eu imagino também que tem uma nuance diferente pelo fato de ser uma instituição privada, onde vocês têm, digamos assim, um poder maior de decisão, de agilidade, de processos. Como é que está a situação hoje do Instituto, né, frente a tudo isso que está acontecendo? É parecido, diverge um pouco do que a gente viu aí na rede municipal e estadual de ensino? Certo. Então, boa noite, Vinícius. Boa noite, Leila, Andrés e Régia, né? Boa noite também a todos e a todas que estão sintonizados com o Vazinha da Gente. Quero primeiro agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui representando o Instituto Educacional Menino Deus, né, ao lado das colegas grandes profissionais, Leila, Andresa e Régia, e quero registrar aqui o prazer de estar aqui com vocês, certo? Então, Vinícius, o ano de 2020 vai passar para a história dividido em dois momentos, né? O antes e o depois do Covid-19. Verdade. Estávamos iniciando o ano, né? Logo no primeiro bimestre, com aquela empolgação de início de ano. Aí vem aquele inimigo invisível, manda todo mundo ficar em casa, sem planejamento de ida e nem de volta, né? Então, assim, o baque do momento de ter que parar não é diferente, não foi diferente, né? Para nenhuma escola do Brasil, do mundo. Foi realmente um baque porque ninguém estava esperando, né? Mas, assim, nenhuma instituição, seja ela municipal, estadual ou particular, está em situação diferente, não. Verdade. Não é isso? Nós estamos todos juntos na mesma dificuldade, creio que na mesma vontade de que tudo isso passe e que começamos a traçar estratégias para amenizar, né, o que vai ficar para trás, se Deus quiser. Né? Recuperar o tempo perdido? Não. Tempo não se recupera. Né? O tempo passa, ninguém segura o tempo. Então, assim, a gente vai procurar formas de amenizar, né? E voltar com segurança. Não importa que seja amanhã, junho, setembro ou o próximo ano. Edileuza, aí como é que está a situação hoje do contato de vocês com esses alunos, né? A equipe pedagógica, os professores, como é que está a situação hoje? Certo. Olha, os professores planejam semanalmente, né, atividades e vão enviando os pais à escola pegar atividade, dando continuidade no livro, com atividades xerografadas, né? Estamos, assim, tentando diminuir a distância entre a escola e o aluno. Verdade. Certo? Em momento algum, estamos pensando em contar dia letivo com atividade, né? A distância, que as pessoas falam muito em EAD, mas EAD não existe em termos de Brasil, existe esse sistema dentro de algumas universidades, né? A educação à distância, porque precisa de um sistema, né? E nós não temos, a rede estadual não tem nenhum. Que não é barato e requer muito conhecimento técnico, né? Exatamente. Então, a gente tenta, através de um ensino remoto, né? Tentar minimizar essa distância entre o aluno e a escola. Com muita assim, consciência de que a nossa escola não é diferente, o fato de ser particular não é diferente das demais, né? Nossos alunos, nossos adolescentes passam pelo mesmo problema. Todos nós estamos traumatizados com esse momento. Verdade. Né? A gente está falando aqui sobre traumas, sobre dificuldades. A gente sabe que a educação por si só ela é um desafio muito grande, né? Muito grande. Com ou sem pandemia, né? Na sua opinião, qual é o principal desafio da educação hoje? Vinícius, eu podia citar aqui inúmeros desafios, né? Mas vou citar aqui 4, certo? O primeiro desafio que eu considero muito grande é a inclusão social. É muito difícil fazer a inclusão social
é daquelas pessoas que já vêm de uma sociedade excludente, Sim. né? Então, é uma grande dificuldade, um desafio muito grande. Outro desafio é a divisão de responsabilidades. Quando eu falo na divisão de responsabilidades, eu me refiro à família e à escola, né? Uma tem que estar dentro da outra. Sim. Né? Não pode ficar uma num canto e outra no outro, não. É uma dentro da outra. Então, é um grande desafio manter essa ligação, né? O terceiro desafio é a falta de investimento político, Sim. né? Quando eu falo na falta de investimento político, me refiro a tudo. A falta de vaga, a falta de espaço, a falta de valorização do professor, a falta do compromisso político dos governantes, né? Enfim, podia citar aqui muitas outras coisas, mas eu sei que o tempo é pouco, né? E vou resumir no último desafio os três que eu citei anteriormente, né? Sim. O maior desafio, na minha visão, nos dias atuais, é formar seres humanos pensantes. Que nós precisamos muito de seres humanos e seres pensantes. Verdade. Porque Verdade. nós só vamos conseguir, né, dar um passo para frente com seres humanos e pensantes. Então, Verdade. a escola tem também né, esse grande desafio, que é um dos maiores, na minha visão. E tem a questão da estrutura física, até o próprio Luan, né, estava aqui comentando aqui, falando que a instituição privada tem muitos gastos. É diferente, né, do municipal e do estado, que tem realmente uma questão de lucratividade, de manter, né, tem a folha de pagamento. Então, imagino que é um momento de adaptação em todos os sentidos, né? Em contrapartida, tem as famílias que pagam mensalidade, né? E aí também passam por dificuldades em decorrência de toda uma situação. Tem que ter um jogo de cintura muito grande para tentar sobreviver. A gente está trabalhando isso, né? com desconto, né, na mensalidade, enquanto permanecer esse tempo de pandemia, a escola está trabalhando com desconto, né? E assim, tentando ajudar, né? Se ajudar mutuamente, não só escola, pai, mãe, educadores, colegas, né? Mas a gente está vivendo assim um momento muito difícil, né? Antes de começar aqui, eu recebi uma notícia que me deixou engasgada. A irmã de um amigo meu lá de Mossoró acabou de falecer da Covid-19, né? Irmã do professor Almir, e a mãe dele está na UTI também, muito doente. Então, você vê assim, é muito próximo da gente, né? Essa situação. E a gente tem que ter forças, coragem e estratégia para enfrentar. Porque é um momento difícil, muito difícil, nenhuma da nossa geração nunca passou, né? Eu acho que a última, se eu não me engano, em 1918 foi a última, não é? Pandemia que houve, mas a gente pensava que tudo isso tinha acabado, que nunca ia voltar. Verdade, perfeito, Adileza. Eu acho que deu para entender um pouquinho, trazer um pouquinho da realidade também da educação na instituição privada. Mais uma vez, quero agradecer demais a você. Por mim, eu ficaria com vocês quatro aqui conversando muito mais. Tem muito mais a ser falado, mas eu tenho certeza de que o pouquinho do que cada um de vocês falou aqui pra gente já foi determinante para matar o primeiro um pouquinho a saudade, né? E tantos familiares e alunos que também estão nos assistindo aqui. E repassar esse conhecimento, né, sobre a realidade que a nossa educação está vivenciando hoje aqui na nossa cidade, né, com um olhar para Rafael Fernandes. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. Viu? Tenha uma boa noite, um abraço para toda a equipe aí do Menino Deus, que a gente tem um carinho imenso também. Fique com Deus. Nós é que agradecemos, né, a oportunidade e eu quero deixar aqui uma pequena mensagem como educadora e como mãe, certo? Eu peço assim, vamos nos preocupar nesse momento com a saúde física e psicológica dos nossos filhos, dos nossos alunos. O ano letivo está, sem dúvida nenhuma, comprometido. Né? Mas nós não podemos comprometer a saúde dos nossos filhos, né? Cobrando atividades exageradas, achando que vai repor dias letivos dessa forma, e nem tampouco passar para eles a nossa angústia de adulto, que entendemos bem melhor o problema do que eles, né? Vamos lembrar que quando voltarmos, nós não vamos voltar de férias. Nós vamos estar voltando de uma guerra contra um inimigo invisível, cada um levando uma bagagem traumática
para a escola. Então, Edileuza, precisamos também nos preocupar. Edileuza, muitíssimo obrigado. A gente tem 15 segundos para acabar a nossa live. Tá finalizando aqui porque o Instagram para automaticamente. Muito obrigado a você e a todo mundo que nos acompanhou aqui, tá certo, minha amiga? Tá, obrigada. Tá encerrando aqui, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite.